Olá, graça e paz. Hoje, dia 6 de fevereiro de 2025, e nós estamos dando sequência na nossa leitura do mês, livro de Atos dos Apóstolos. Eu gostaria que, enquanto nós estamos fazendo a leitura e compartilhando desse momento devocional, que você participasse fazendo perguntas, fazendo comentários. Utiliza aí a aba comentários, ativando o sininho para você receber as notificações durante os nossos vídeos, a transmissão dos nossos vídeos, e também se inscreva no canal e vá além, compartilhe com outras pessoas para que elas sejam edificadas também, tá bom? Vamos lá, capítulo hoje número 6 do livro de Atos, e diz assim a palavra de Deus: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e, exorando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: Temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: Este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse rosto de anjo. Muito bem. Aqui nós vemos o avanço da igreja, o crescimento da igreja, que se reunia todos os dias, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus era o Messias, o Cristo, aquele que veio para libertar o seu povo dos seus pecados. Todos os dias, no templo e de casa em casa, eles ensinavam e pregavam, anunciando o Evangelho. Agora que a igreja cresce, ela vai se estruturando. Há uma necessidade de uma organização mais ampla. Diz que aqui que as viúvas dos helenistas ou daqueles que eram gentílicos estavam sendo negligenciadas na distribuição diária. Ou seja, haviam pessoas, órfãos, viúvas e necessitados que recebiam dos apóstolos, do que a igreja trazia, que distribuía à medida que alguém tinha necessidade, e diz que nessa distribuição estava tendo aí uma preferência para as viúvas daqueles que eram judeus, e aquelas que não eram, viúvas de judeus, estavam sendo negligenciadas. Então isso não era bom. Então os apóstolos, convocaram a comunidade, ou seja, fizeram uma assembleia e dizendo: olha, não é bom que nós abandonemos a pregação, a oração, para servir às mesas. Então o Espírito Santo dirigiu que eles elegessem, constituíssem
diáconos. Interessante que tanto o ofício de presbítero quanto de diácono não é uma invenção do Novo Testamento. Na verdade, já havia esse tipo de serviço dentro da estrutura judaica. As sinagogas ou no templo havia serviços desta maneira e foram instituídos, ou seja, era algo já dentro daquela cultura judaica que foi aplicada agora ao evangelho para uso, para o avanço da igreja. E foi instituído então aqui, por direção do Espírito Santo, os diáconos. E esses homens, eles precisavam ter características muito importantes. Diz que eles deveriam ser homens de boa reputação, ou seja, o que estão dizendo por aí sobre esses homens? Qual que é o testemunho deles? O que a sociedade está dizendo que eles são? Ou seja, era o caráter refletido de maneira pública. O que mais? Além de ser de boa reputação, deveriam ser homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Deveriam ser homens totalmente equilibrados, dominados pelo Espírito. Gente de paz, de alegria, de amor, de longanimidade, de bondade, de mansidão. Ou seja, gente com domínio próprio. Essas eram as pessoas e são as pessoas cheias do Espírito Santo. E mais, e de sabedoria. O Espírito de sabedoria. Pessoas com capacidade de discernir e decidir sabiamente em situações adversas, nas distribuições, na gestão. Então se institui aqui os diáconos, que são os ministros da distribuição da igreja. Hoje nós temos, dentro da igreja, os diáconos que servem muito bem, são uma bênção. Não cuidam apenas do patrimônio da igreja, mas cuidam principalmente do serviço social, da ação social, da cesta básica, do cuidado com o pobre, com o necessitado, com aqueles que estão aí precisando de auxílio. E diz que com essa instituição, a igreja ficou mais forte e crescia a palavra de Deus. E diz que multiplicava o número de discípulos e muitos sacerdotes, olha que interessante, obedeciam à fé. Ou seja, o evangelho estava alcançando as partes mais altas da sociedade. Por isso, começa a acontecer agora, inicia a primeira perseguição, e Estevão, que era um homem cheio do Espírito Santo, um desses que foram eleitos como diáconos, está agora pregando, está convencendo, diz que ninguém podia resistir à sabedoria, ao Espírito pelo qual ele falava. Ele tinha uma capacidade de Deus, uma sabedoria de Deus, e por isso houve uma revolta de líderes e resolveram apresentar com testemunhas falsas, acusação contra Estevão, que então vai ser julgado por isso. E diz que quando eles estavam sentados no Sinédrio, onde tinha 70 líderes, 70 anciãos que julgavam as decisões do povo, diz que o rosto de Estevão ficou como um rosto de anjo. Aqui então nós encontramos no capítulo 6 a instituição da diaconia e o primeiro diácono sendo um instrumento de Deus com sabedoria. Diáconos não apenas servem às mesas, eles também não apenas cuidam da ação social, mas também podem ser e devem ser homens habilidosos nas escrituras, poderosos nas palavras, sábios. Que sejam assim os nossos irmãos diáconos. Se você aspira a servir na diaconia da sua igreja, se prepare para ser esse homem de Deus, esse instrumento nas mãos do Senhor. E nós devemos orar pelos nossos diáconos. Desafio você hoje, orar pela diaconia da nossa igreja e diáconos espalhados aí pela igreja do Senhor em todos os lugares, homens que têm se dedicado a servir e cuidar dos mais pobres, dos necessitados, do órfão, da viúva. Deus abençoe sua vida e até a próxima.